Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Temos connosco Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda. Bem-vinda. Olá. Vamos começar pelas declarações de Carlos César, que acusou os partidos da oposição de falta de humildade por não reconhecerem sequer um aspecto positivo deste orçamento e de só o destruírem. Lançamos-lhes o repto. Consegue encontrar alguma coisa positiva neste orçamento? Só uma, basta uma, nós não pedimos muito. Infelizmente os orçamentos não podem ser avaliados por ter uma coisa positiva, porque senão basta não destruir tudo e já tornaria um orçamento um bom orçamento. O que conta neste orçamento é que há um elefante no meio da sala, que é a questão salarial, o facto das pessoas estarem a perder pelo menos um mês de salário a cada ano que passa. A inflação em 2022 foi muito alta, vai ficar em 7,4% na melhor das hipóteses. Setembro dá-nos outros dados um pouco mais preocupantes, e não só não houve uma atualização salarial em 2022, como aquela que é feita em 2023 não compensa. Portanto, tem má vontade de Carlos César. Eu acho que nem Carlos César nem o PS estão numa posição para falar sobre falta de humildade ou arrogância. Se há coisa que o PS não tem, sobretudo em maioria absoluta, é modéstia ou humildade. Muito bem. Fernando Medina elegeu como grande prioridade a redução da dívida pública. Aliás, tem sublinhado muito esse argumento. O Bloco naturalmente discorda, mas a alternativa seria exatamente qual? Deixar a dívida derrapar, é isso? Não, eu acho que a alternativa é nós compreendermos as dinâmicas da dívida. Portugal, saiu uma notícia agora há pouco tempo a dizer que Portugal nos últimos 2 anos foi o país que mais reduziu, dos países que mais reduziu a dívida no mundo, o 4º país. E nós temos que perceber porquê. Quando vamos ao próprio relatório do Orçamento do Estado, sem querer tornar isto técnico, mas é sempre bom porque nos ajuda a compreender a coisa, há várias dinâmicas que influenciam a dívida. A inflação influencia a dívida, porque como a inflação sobe, vai corroendo o valor nominal da dívida. O crescimento económico. O crescimento do PIB, automaticamente, porque a dívida é medida em porcentagem do PIB. E o efeito, e isto chama-se o efeito dinâmico, é a conjugação dos juros com o crescimento do PIB, e depois há a parte do déficit. A parte do déficit, ou do excedente orçamental, é a menor parte da redução da dívida. A dívida reduz-se com o crescimento económico, ou com outras medidas, nomeadamente medidas de reestruturação, uma palavra que era proibida há uns tempos e que, entretanto, toda a gente compreendeu que trocar dívida de curto prazo, alargar os seus prazos, reduzir as taxas de juros, são formas de tornar. Chegou a existir um grupo de trabalho para estudar a reestruturação da dívida. Que o PS colocou no bolso, com várias outras propostas saídas de grupos de trabalho desse tempo, mas a verdade é que há vários outros exemplos de reestruturação. Por exemplo, a dívida que os bancos têm ao Fundo de Resolução foi reestruturada variedíssimas vezes. E o próprio Estado reestruturou a sua dívida de outras formas. E, portanto, a questão aqui não é se queremos ou não queremos que a dívida seja sustentável. Toda a gente quer isso. É como é que achamos que é possível lá chegar. E, sim, temos uma perspectiva diferente da do Governo relativamente a essa matéria. Por falar na perspectiva do Governo, Fernando Medina diz hoje numa entrevista ao Expresso que não é um governante liberal, apenas realista. É assim que o classificaria? Fernando Medina acabou de dizer que ser realista é ser liberal? Depende do que, se consideramos que as políticas dele são liberais ou não. Quer dizer, a frase está com quem a diz, não é? E quem a disse foi Fernando Medina, a julgar por boas as palavras que me estão aqui a dizer, porque eu não vi a frase. É a citação direta, citada. Uma coisa eu sei, eu acho que a iniciativa liberal, se pensarmos em iniciativa liberal assim como quase uma caricatura do liberalismo, assim, uma condensação, uma depuração do liberalismo, a iniciativa liberal tem mais razões para gostar deste orçamento do que admite, porque as medidas fiscais para as empresas são bastante generosas, nomeadamente aquela questão da dedução dos prejuízos fiscais, e ainda há pouco tempo estive a reunir com a Confederação, com a Associação das PME, que nos diz, com toda a razão, esta medida não é para as PME. As PME já têm 12 anos para medida que Fernando Medina, na mesma entrevista, diz precisamente que só não aconteceu antes porque havia um acordo com o Bloco de Esquerda, e não só, mas que a medida a assumir pelo PS é mesmo esta, ou seja, a medida que o PS se identifica. O PS é que parece estar a mudar muito de opinião. Porque... O PS, houve aí um lapsus... PS. Não, disse PSD. Não, disse PS. Foi PS? Percebi mal. Não, disse PS. Mas seria um lapsus interessante. Não. O PS parece estar a mudar muito de opinião, porque
Está progressivamente a ficar mais liberal, ou mais alinhado com a iniciativa liberal também. Acho que não diria que está a ficar porque está alinhado com a iniciativa liberal, não dou essa importância à iniciativa liberal, mas que é óbvio que o PS está a fazer um movimento de governação para o centro, é muito óbvio, e este orçamento é a prova disso. A medida dos prejuízos fiscais, é preciso ver que nem a Troika foi tão longe. A Troika o que impôs foram 12 anos. Aliás, essa era a medida que vinha no acordo de IRC que António José Seguro fez com o PSD. E que o PS sempre disse que não queria. Não foi apenas por causa do acordo com o Bloco. O acordo com o Bloco reduziu de 12 para 5, como era no passado. Mas o PS disse que não queria aquele acordo entre o PSD e António José Seguro. E agora, aparentemente, mudou de ideias e não só retoma o acordo, como vai muito mais longe. E, portanto, não é de 5 para 12, é de 5 para infinito. Deixa-me só voltar aqui ao tema da inflação de que falávamos. Acusou o Governo de estar a tentar combater a inflação, esmagando o rendimento das pessoas e o consumo, admitindo que não existe nenhum Governo, em princípio, que goste de penalizar os seus representantes. E falávamos aqui precisamente se havia uma viragem ideológica ou não. Qual é que é essa explicação que encontra para que o Governo não aumente salários e pensões? É uma viragem ideológica? O que é que explica isso? Se não é apenas porque já não está num acordo com a esquerda? Há questões ideológicas e há questões políticas. Não que não estejam ligadas, não é? Mas para já há uma grande questão ideológica, que é o dogma diz que perante a inflação é preciso esmagar a procura. É isso que o Banco Central está a fazer quando aumenta os juros. O objetivo é esmagar a procura. Agora, o dogma também dizia que perante uma crise de dívidas públicas é preciso austeridade. O dogma estava errado. Estava errado na altura e está errado agora, porque as causas da inflação são outras. O PS esqueceu-se das lições do tempo da Troika? Eu acho que se esqueceu, sim, porque esqueceu-se de várias lições. Quando o PS põe em causa a sustentabilidade da segurança social para não aumentar pensionistas, mentindo sobre os números, é muito grave. Mentindo. Sai ontem uma notícia a dizer que o saldo da segurança social é o dobro do esperado, para positivo. O PS mentiu, mandou números manipulados à Assembleia da República para manipular um debate e criar uma dúvida sobre a sustentabilidade da segurança social, que sempre foi a porta de entrada da direita para propor a privatização do sistema. E por isso é de facto lamentável que o PS esteja a recorrer a um tipo de argumentário que sempre foi utilizado pela direita e por quem defendeu a austeridade para a impor ao país, dizendo que estamos numa crise, temos que empobrecer, não há alternativa, é preciso prudência, enfim, são todas estas pelo mesmo caminho, pela mesma lógica que o Toda Governo... esta retórica que visa convencer as pessoas que para sair de uma crise têm que empobrecer e que não há nenhuma outra forma de sair de uma crise. O que me parece é que empobrecer é a razão da crise em si. E lamento porque há outras formas de combater a inflação e o PS não tentou nenhuma delas, nomeadamente não olhou para quem está a lucrar muito com este número. Acredita nas perspectivas económicas de Fernando Medina ou acha que o país se arrisca a discutir a breve prazo um orçamento retificativo? Não é essa a batalha que eu pretendo fazer com o Governo. Ou seja, o Governo tem as suas perspectivas económicas, do ponto de vista até da gestão do país e das expectativas, também não acho que deva ser o lugar do Governo estar a anunciar uma catástrofe e, portanto, acho que essa não é a batalha. As perspectivas económicas têm que ser sólidas e têm que ter bases, não vou dizer científicas, porque projeções económicas, sim, nós sabemos o que é que elas são, não é? Como é que são feitas. Mas não acho que seja essa a questão. A questão não tem a ver com perspectivas, tem a ver com realidade, que é nós tivemos em 2022 um ano com o maior crescimento económico desde 1990. Crescimento económico real, não é nominal. E esse ano, que é o ano de maior crescimento económico desde 1990, é o ano em que os trabalhadores mais perdem em termos de salários. Isto é que me parece incompreensível. Deixe-nos olhar aqui também para um dos temas que tem merecido mais críticas do Bloco de Esquerda, que é a falta de uma resposta mais musculada na questão do crédito à habitação. O Governo está a desvalorizar ou a subvalorizar este problema? O Governo está a adotar uma estratégia que tem vindo a adotar desde a pandemia, que é esperar que as coisas fiquem muito, 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 muito mal até fazer alguma coisa. E enquanto espera que as coisas fiquem muito, muito mal, poupa meses de intervenção na economia. E aí isto tem sido assim sucessivamente. O Governo intervém tarde e no mínimo. Mas o que é que o Bloco de Esquerda faria diferente num quadro regulatório, como sabemos é bastante exigente? O que é que poderia ser imposto aos bancos? Há várias coisas que podem ser feitas, sendo que todas elas são mais que o Governo fez, que é nada. Mas é possível. O Bloco apresentou um conjunto de projetos de lei há pouco tempo sobre isso.
5 ou 6 na verdade, com medidas que podem responder a diferentes situações. Uma delas tem a ver com a taxa de esforço, e o que dizemos é que tem que haver uma estabilização da taxa de esforço, porque uma coisa é, ou seja, 100 euros de aumento numa prestação pode ser muito para uma pessoa e muito pouco para outra, e o que é importante é garantir que as pessoas não ficam de repente... Mas essa é a medida que para já até foi aprovada pelo PS, estrangulada. Sim, foi aprovada, quer dizer, o PS absteve-se, permitiu que ela passasse, vamos ver o que é que vai acontecer. E o que nós dizemos, portanto, só para perceber, a partir de um certo aumento haveria um teto... Há um teto ao aumento da taxa de esforço. Imposto aos bancos. Os bancos não poderiam... Os bancos não podem aumentar a taxa de esforço, não podem permitir uma variação na taxa de esforço mais de 2 pontos percentuais, o que, dependendo do crédito, já dá aumentos significativos, mas que protegem as pessoas, e nunca acima de 50%. 50% é a recomendação do Banco de Portugal. E, portanto, se há bancos que deram créditos que são mais de 50% da taxa de esforço, já estão a incumprir com a recomendação do Banco de Portugal. E achamos que os bancos devem atingir esta taxa de esforço renegociando os créditos, não obrigados a fazê-lo. E o primeiro elemento para renegociar os créditos é descer o spread. Portanto, é quase como se perante a subida das taxas de juros os bancos fossem obrigados a descer o spread na mesma medida para compensar, até porque estão a tirar a margem bancária do outro lado, que é das taxas de juros que não tinham antes. Também pode incluir reestruturação de prazos, enfim, um conjunto de outras medidas. Outra proposta que temos é a criação de um programa que existiu no Reino Unido no passado, ainda existe na Escócia e no país de Gales, que é um programa em que, se uma pessoa estiver perante uma situação de incapacidade de pagar a sua casa, portanto é uma situação limite, depois de tudo ter sido tentado, poder entregar, ou melhor, poder pedir um fundo público que compre a hipoteca ao banco e fica a viver na mesma casa, mas alugando a casa a uma renda que seja compatível com o seu rendimento. Como é que este fundo público se financiaria? Com um imposto sobre lucros extraordinários da banca, que existem, precisamente por causa das taxas de juros estarem mais elevadas, permitindo assim que as pessoas ficassem protegidas no seu acesso à habitação. Há outras medidas, como as moratórias que foram aplicadas no passado, é preciso ver como é que isso poderia fazer, como proibir a penhora da habitação por outros créditos, porque quando falamos de taxa de juros não falamos só do crédito à habitação. Quem tem um crédito ao consumo não deve ver a sua casa penhorada por causa de uma dívida mais pequena. Deixa-me só olhar aqui para outro dos aspectos negativos identificados pelo Bloco de Esquerda, que foi a resistência do Governo em reduzir o IVA sobre os alimentos para uma taxa zero. Fernando Medina defendeu que essa opção, defendeu que não poderia ir por essa opção, dizendo que isto poderia ser aproveitado oportunisticamente para subidas de preços. O Governo, o Ministro, está a mentir? Vamos ver. Nós, por acaso, o Bloco não tem insistido muito na redução do IVA de bens essenciais para a taxa zero, não tem sido essa uma das nossas principais propostas. Quando falamos de IVA, temos tido outras prioridades. O IVA da eletricidade e do gás, que há muito tempo que defendemos deve ser tributado à taxa mínima, não há nenhuma razão. Já não havia antes da crise e não há agora. A eletricidade, a energia são bens essenciais, não podem ser tributados à taxa máxima. E depois há outra discussão que podemos ter sobre se as taxas, em geral, as taxas do IVA não são demasiado elevadas em Portugal. Os impostos indiretos são muito regressivos e é injusto. E, portanto, a prioridade devia ser essa. Mas essa foi uma opção que este governo, ou que as várias versões do governo PS foi mantendo, essa opção por aumentar ou por manter impostos indiretos. Sim, mas com muitas críticas à direita, aliás. Sim, mas uma coisa, não é só uma opção deste governo. A direita apoiou-se nos mesmos impostos indiretos em que o PS agora se apoia. Aliás, nós na anterior legislatura, quando havia a hipótese de conseguir aprovar coisas sem a vontade do Partido Socialista, tivemos quase a descer o IVA da eletricidade e depois o PSD, à última da hora, saltou fora. O PCP também não ajudou nesse processo. Enfim, e portanto, quer dizer, nós também não podemos só criticar o PS. Agora o PS está em maioria absoluta, mas na anterior legislatura não estava. E muito o que a direita agora critica no PS teria podido aprovar questões da saúde, questões dos impostos, teria podido aprovar porque havia maioria na Assembleia para isso, só que o PSD nunca quis fazer isso. Em relação à questão que me colocou, eu tenderia a achar, ou seja, sendo favorável a uma descida das taxas de IVA na eletricidade e transversal, tenderia a achar que no caso do preço dos bens é preciso intervir nas margens dos grandes retalhistas. Tem aumentado muito os seus lucros, tem um grande poder de impor margens não só ao consumidor, mas sobre pequenos produtores agrícolas, por exemplo. Nós todos conhecemos o que é que os pingo-doces desta vida fazem aos pequenos produtores agrícolas, que esmagam as suas margens, e acho que a intervenção deve ser aí. Se há um risco, se nós descemos IVA de bens essenciais, que esses comercializadores se apropriem desta descida de IVA. Há um risco.
se há capacidade do governo para limitar esse risco. Há. Portanto, o risco existe, mas não é verdade que não existem formas de o limitar. Muito bem, falamos sobre a TAP. Ainda na quinta-feira travou-se de razões com o ministro Pedro Nuno Santos sobre a intenção do governo de privatizar a TAP. Fica desiludida que seja o rosto da ala mais à esquerda do PS a ser protagonista desta decisão? Isso. As ilusões são para outros fóruns. Eu não sou militante do Partido Socialista e, portanto, não tenho que ter ilusões nos seus representantes. Mas Pedro Nuno Santos era reconhecido à esquerda pelo mérito que teve como pivô daquela solução. A minha questão é que, tal como em muitas outras áreas, assistimos a demasiados zigue-zagues do PS, não é? O PS, no passado quis privatizar a TAP. Aliás, no passado o PS privatizou muitas coisas. Foi o partido até que mais privatizou em Portugal. Essa privatização foi mal sucedida. Depois, entretanto, em 2015, entendeu o PS, e esse discurso tem sido consistente, que a TAP é estratégica para o país, é uma grande exportadora nacional, faz a ligação, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos. A maior companhia com ligação ao Brasil, etc, etc. E eu concordo com esses argumentos. E foi esse argumento que levou a que o governo ficasse com 50% da TAP, que tinha sido mal privatizada. Além de erradamente, porque não se deve privatizar, tinha sido mal privatizada. E depois, com a pandemia, essa participação passa sempre para 100%. E eu quero concordar com o argumento que o governo dá e que é verdade. A razão para a participação passar de 50% para 100% não é por grande vontade do governo ter ficado com 100% da TAP. É porque o privado não quis pôr lá dinheiro. Não quis, pura e simplesmente. E, portanto, aquilo era ou falência ou estatal. O PSD nunca disse o que é que preferia. Se preferia a falência ou salvar a TAP. São muitos postos de trabalho, é uma grande exportadora, é óbvio que tem um peso económico. Por isso é que outras companhias foram salvas. Portanto, o governo assume a TAP é estratégica, tem que ser pública para poder ser protegida. Mas ao mesmo tempo agora diz que tem que privatizá-la. São estes zigue-zagues na argumentação que depois se tornam incoerentes, que é, primeiro tem que ser pública para ser protegida, para manter o hub, para manter a importância estratégica, mas depois ao mesmo tempo, diz o ministro, tem que privatizar para manter a companhia como uma companhia estratégica. Toda a gente compreende que se a TAP for vendida à Lufthansa, vai ser uma linha, não vai ser uma companhia estratégica. O hub de Lisboa existe ou não existe, conforme seja do interesse da Lufthansa. Mas, mais uma vez, que explicação é que encontra para os tais zigue-zagues que está a identificar? O ministro é o mesmo que dizia que a TAP era estratégica, até comparava, creio que, ou o ministro, ou pelo menos o primeiro-ministro, comparava às caravelas dos descobrimentos, cuja importância estratégica lançou este país por esses mares fora. O que é que mudou? Como é que se explica isso? Isso não faço ideia de quais as razões que levam a esta mudança. E acho que isso cabe ao governo explicar. E cabe ao governo explicar mais, que é outra coisa. Quer dizer, o governo diz-nos vai vender uma participação na TAP e não diz de quanto. São 10, são 20, são 50, são 60, são 90% da TAP. E isso é óbvio que cria... Para si era essencial que pelo menos o Estado ficasse com 50 mais 1? Para mim era essencial que o Estado, já que pagou, ficasse com a TAP, porque a verdade é que pagou. É que estamos sempre a fazer o mesmo, é pagar e vender. Eu tenho a minha posição sobre privatizações. Há quem defenda de uma forma radical que o Estado não pode ter uma empresa. É o maior radicalismo ideológico. Eu acho que algumas empresas estratégicas têm que estar na mão do Estado. E quando olho para as empresas estratégicas que foram privatizadas nos últimos tempos, não encontro um bom exemplo. Nem a ANA, nem o CTT, nem a PT, nem a Simpor, não há um. E portanto acho que já devíamos ter aprendido alguma coisa com estes processos de privatização. Tem estado mais ou menos como pano de fundo a discussão sobre se o PS de agora é diferente do PS anterior. Mais um exemplo, e também identificado à esquerda, o acordo conseguido na consultação social marca uma viragem do PS à direita? Eu acho que o PS é sempre o mesmo PS, não é? E depois, conforme o momento, vai-se adaptando. Mas o Bloco chegou a acreditar que o PS teria mudado. Não, eu acho que esse é um erro. Estava condicionado ou forçado a ser diferente. O Bloco não tem que acreditar que o PS mudou. Aliás, acho que o Bloco sempre foi muito realista relativamente ao Partido Socialista e à sua disponibilidade. Agora, uma coisa era verdade. O PS, em 2015, para governar, precisava de um acordo à esquerda e o país precisava desse acordo.
para se conseguir levantar dos anos da Troika e da direita. E, portanto, acho que o Bloco cumpriu o seu papel e cumpriu a sua responsabilidade e não me arrependo de nada. E isso é muito diferente de ter ilusões no PS. E acho que a verdade é que, uma vez tendo revertido as principais medidas de corte de rendimentos, etc., e os avanços que foram dados nesses anos, o PS entendeu que estava esgotado esse caminho, que não queria continuar este acordo é mais um exemplo disso? É óbvio que é. Este acordo tem duas coisas. Há duas medidas neste acordo. O tal aumento de 5,1 dos rendimentos e aquela enorme borla fiscal dos prejuízos fiscais. O aumento de 5,1 dos rendimentos é indicativo e já estava a ser negociado pela UGT nas principais empresas e nos principais contratos. O que quer dizer que o acordo não é acordo nenhum. Os 5,1 de aumento já estavam a ser negociados independentemente de existir ou não existir este acordo. Este acordo só existe para justificar uma borla fiscal às grandes empresas. É óbvio que isto é uma decisão política e uma tomada de posição no momento em que há uma grande perda de salário para o capital, e digo isto em conceito estatístico. Salário e capital na composição do PIB. Há uma enorme perda de peso do salário, ao contrário do que António Costa tinha prometido. Mas isto são frutos desta tentativa do PS de ocupar o centro. E, portanto, por isso é que o PSD tem tanta dificuldade em fazer oposição ao PS. Olhando aqui um bocadinho mais para o Bloco de Esquerda e tendo em conta a média das últimas sondagens, o partido não ultrapassa a casa dos 5%. Não lhe vamos pedir, obviamente, que comente sondagens, porque já sabemos que não o fará. A pergunta é outra. O período de crise económica e social que se perspectiva será uma oportunidade para que o Bloco de Esquerda volte a capitalizar em termos eleitorais? Nunca vi as crises como uma oportunidade para a esquerda. As crises não são uma oportunidade para nada. Isso é conversa de... Mas é importante... E eu até gosto de Schumpeter, atenção. Mas é importante que a oposição volte a ser feita nas ruas, como o PCP tem existido. O PS acredita que a esquerda está enfraquecida o suficiente para não conseguir mobilizar trabalhadores. Tenho dois comentários sobre isso. Porquê que as crises são sempre momentos muito difíceis? Obviamente porque as pessoas vivem pior e ninguém pode esperar que o sofrimento seja uma oportunidade, mas também porque com a crise vem o pior que existe, que é o medo e a desesperança. As piores coisas foram feitas quando as pessoas têm medo e desesperança. É no medo, na desesperança, que crescem enfim, os ressentimentos, que depois vão alimentar a extrema-direita, que crescem as ideias das inevitabilidades, de não há alternativa, e, portanto, esse medo tem que ser combatido. E essa desesperança também. E é preciso dizer às pessoas que há uma alternativa e há uma outra forma de fazer política. Sempre houve, o mundo sempre foi feito de alternativas, não é agora que entramos numa fase diferente. Mas porquê que as ruas são importantes? A extrema-direita tome conta das ruas? Não tenho receio que a extrema-direita tome conta das ruas. Acho que é um fenómeno que existe, que está em diferentes fases na América Latina e na Europa, mas é um fenómeno que devemos ver com preocupação e perceber quais são as suas dinâmicas de crescimento e que tem que ser combatido. Já agora, que resulta, faço-lhe esse desafio, e este crescimento resulta da falta de respostas que partidos como o PS e o PSD falta de respostas que apresentam. Há muitos. Eu só quero acabar de responder uma coisa. Porquê é que as ruas são importantes? Elas são importantes porque o PS é a maioria absoluta. E com o PS com a maioria absoluta é preciso uma contestação social para conseguir pressionar mudanças políticas, que de outra forma não são possíveis no Parlamento, porque, ao contrário do que aconteceu no passado, esse espaço de negociação e de conflito no Parlamento é menor hoje. Porquê é que eu acho que a extrema-direita cresce? Esse debate é muito difícil de fazer. Quem tiver a resposta ganha o Prémio Nobel da Ciência Política, que não existe. E depende muito de sítio para sítio. Mas é óbvio que há uma desilusão com as políticas de centro, se nós quisermos assim dizer, as políticas sociais liberais dos últimos anos, a nível europeu e não só, que não estão a entregar aquilo que prometeram e, portanto, não estão a entregar não é só em termos materiais, é em termos de perspectivas, de esperança no futuro. E tudo aquilo que é apresentado às pessoas as eleições em França são um grande exemplo disso, não é? Macron
não é um primeiro-ministro, um presidente, peço desculpa, propriamente adorado, mas é eleito com medo de Le Pen. E, portanto, a política do mal menor, em que a política de Macron não dá resposta, mas votem em mim porque senão vem a extrema-direita, é uma política que acaba por diminuir a democracia, por corroê-la, por limitar a qualidade da resposta política. E esse centro tem contribuído muito para isso. Mas repare, o surgimento do Chega, que será uma direita populista, musculada, enfim, deixa as designações para quem faz política, acontece quando existia uma solução à esquerda. Como é que se explica esta questão? Isso eu não acho que tenha uma ligação direta, não é? Essa tentativa de criar esse movimento político é anterior e ela está diretamente relacionada muito mais com Bolsonaro e Trump e com o que Bolsonaro e Trump deram à extrema-direita em termos de campo de possibilidades e de financiamento e de apoio. Não nos podemos esquecer quem é que andou a apoiar o crescimento e surgimento de partidos de extrema-direita com pendores bolsonaristas e trumpistas pela Europa. E por isso há outros movimentos. E também tem a ver com uma reconfiguração da própria direita. Não é por acaso que o Chega surge com o desaparecimento do CDS e com uma profunda crise no PSD. Portanto, é a direita em crise, muito mais do que a esquerda forte, é a direita em crise que permite que a extrema-direita vá crescendo. É a direita sem resposta, é a direita sem programa, e isso dá origem a estas viradas conservadoras Mas, falando na situação da esquerda, além das sondagens, o Bloco está numa situação financeira difícil, de que teve de cortar muito na sua própria despesa. O processo não está a desmoralizar o partido? Não, o Bloco de Esquerda tem algumas certezas e tem alguns valores que tenta seguir. Nós acreditamos no financiamento público dos partidos porque não queremos um país em que tem mais poder de intervenção quem consegue mais apoios financeiros, porque senão é a minoria com mais dinheiro que controla quem é que os partidos devem representar. Nos Estados Unidos temos um bom exemplo disso. E para além disso, somos um partido que, para além do financiamento democrático, público, depende exclusivamente dos seus militantes. Isso não acontece com todos os partidos. Há outros partidos que têm outro tipo de apoios. O Chega é apoiado pela família Champalimau e pelo Grupo Melo. O PS tem apoios, isto são dados públicos, saíram há pouco tempo, de grupos imobiliários, da Mota-Engil, por exemplo. A Iniciativa Liberal tem apoios da EDP e do dono do Observador. A título individual? A título individual. É importante dizê-lo. O PSD tem apoio da Média Capital, dona da TVI. O Bloco não tem esse tipo de apoios. E isso quer dizer que temos noção que, ao rejeitar este tipo de apoios, que é uma decisão política, uma escolha política, temos que nos adaptar ao financiamento público que temos consoante os resultados, mas isso já é mais do que conhecido, já foi mais do que debatido, é mais do que público. E os militantes sabem que é um resultado das escolhas políticas e da forma como nós estamos na política e, portanto, não há qualquer tipo de desmoralização relativamente a esse facto. Para terminar a pergunta da praxe, a substituição da Catarina Martins é um tema tabu, vejo pelo sorriso que se calhar sim, é um tema tabu no Bloco, não há líderes eternos. O sorriso é só pela falta de originalidade da pergunta. Nós já tentamos todas as variações e, portanto, já desistimos. Não, é porque vocês perguntam sobre líderes eternos, quando na verdade a Catarina Martins deve ser das líderes que está há menos tempo à frente do partido. E, portanto, esta não é uma questão que se coloque neste momento. Não faz muito sentido. É capaz de estar há menos tempo do que Jerónimo de Sousa, talvez, não? Neste momento. Enfim, há vidas políticas muito longas. Sim, certo. De António Costa ou de Montenegro, que agora faz um ressurgimento. Então vamos tentar outra pergunta da praxe. Admite um dia vir a liderar o Bloco de Esquerda? É que essas perguntas, vocês fazem perguntas que fariam a partidos que vivem de lideranças individuais, e isso não existe no Bloco de Esquerda. Nós temos uma direção. Mas também há uma liderança, não é? Há uma liderança coletiva, e eu faço parte da direção do Bloco de Esquerda. Estou na Comissão Política, estou no secretariado da Comissão Política, sou uma das 5 deputadas do Bloco de Esquerda e, portanto, gosto de saber que participo coletivamente nesse projeto. Nós não vivemos em torno de quem é que vai ser o próximo líder do Bloco de Esquerda. Há uma grande unidade da direção
e preocupa-nos muito mais o caminho, as respostas, como é que se lê o presente, como é que estamos no futuro, do que esse tipo de... Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso programa, o segmento carne ou peixe. Venha daí a trilha. É agora que eu vou embora. Preferia ajudar a montar um Arraial Liberal ou um Chega Fest? Tenho sempre que arranjar uma forma de... Por acaso nós fizemos um Arraial este ano. Mas este é liberal. O Bloco de Esquerda organizou nos Santos Populares um pequeno evento no Largo do Intendente, onde eu própria tive a oportunidade de servir algumas bebidas leves e, portanto, acho que melhor que Chega Fests e... Acho que nem chegou a ver, foi cancelado, não foi? Foi cancelado, sim. Mas pode ajudar a montar o próximo. Não, isso não. Podem ter certeza que não. E arraiais liberais podem vir ao Arraial do Bloco de Esquerda, que também tem muita liberdade. Vamos tentar outra. Preferia ser a Ministra das Finanças num governo do PS com o apoio do Bloco ou ser líder do Bloco na oposição? Ser Ministra das Finanças num governo do PS com apoio do Bloco. Eu, por acaso, acho que é um pouco otimista essa pergunta, não é? Não sei até em que ponto. Aqui podemos sonhar nesta parte não sei do até programa. que ponto é que... Aliás, chegou a ser sonhado. Estamos a fingir que isto não foi tema, mas foi tema de um congresso do Bloco de Esquerda. Não sei até que ponto é que o PS arriscaria essa opção, infelizmente, porque acho que o Bloco de Esquerda tem muito boas ideias para outras políticas. Agora, se a pergunta é porque é que o Bloco nunca integrou um governo do PS, a resposta é outra. Mas não era essa. Não tinha ideia que era. Já são duas, vai passar fome. Então, e quem é que levava... Estou sempre dieta, não faz Por mal. falar em fome. Por falar em fome, quem é que levava a almoçar ao Alvito? Pedro Filipe Soares ou Catarina Martins? É mais fácil esta? Levava os dois. Não, só podes escolher um. Só posso. Olha, por acaso, acho que nenhum deles... Bem, eu tenho, na verdade, eu juro, eu tenho pena por aquele que não vai, porque, sobretudo, se for a minha mãe a cozinhar. E, portanto, acho que podia levar primeiro o Pedro Filipe e a Catarina vinha a seguir, na semana seguinte, ou conforme as disponibilidades. Muito bem. A última questão, prometemos não prolongar muito mais este sofrimento. A quem é que dava umas aulas sobre economia e fiscalidade? André Ventura ou Ricardo Salgado? Ricardo Salgado. Acho que ambos sabem muito bem o que fazem. André Ventura era consultor fiscal antes de ser... enquanto era deputado, nomeadamente, numa empresa que fazia visto golo. E, portanto, acho que não tenho nenhuma dúvida sobre o que é que pensa. Não quero dizer que diga o que pensa. Acho que isso raramente faz. Ricardo Salgado, a julgar pelo que sei, também tinha bastante conhecimento de leis fiscais, portanto acho que nenhum deles precisa de apoio. Sinto que isto foi um pleno ao contrário. Foi. A semana passada tivemos um pleno de respostas, agora tivemos um pleno sem respostas. Quem é que respondeu a tudo na semana passada? Foi o deputado do Chega. Pois olha. Mas bom, vamos dar algum descanso à deputada Mariana Mortágua. Portanto, tem o direito ainda assim de escolher uma sobremesa para terminar este programa. Uma música. Que música é que nos traz e porquê? Olha, a minha defesa, se as perguntas fossem melhores, as respostas também eram melhores. A culpa é sempre do entrevistador. Nós estamos habituados a isso. Olha, na última vez que cá vim, escolhi uma música da Florence, Dog Days Are Over, que vocês ficaram muito contentes porque acho que tinha sido o fim da geringonça nessa altura. Eu juro que não foi por isso que eu escolhi. Só que a Florence, entretanto, lançou um novo álbum e eu trago-vos o single desse álbum, também com ou sem leitura política, como vocês preferirem. Acho que pode ter nenhuma com momento político, é só uma mulher que não se quer subjugar a vontades que limitem a sua criatividade, mas não é por isso que eu trago, é só porque é uma boa música. Muito bem, muito obrigado Mariana Mortágua por ter vindo a esta Vichy Soase. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos todas as sextas-feiras e podem ouvir este programa em podcast.